Ainda era só uma enfermeira. A gargalhada de Vanessa ecoou pelo salão de baile, enquanto Adrian Falcone atravessava as portas atrás dela. Maya Whitmore sentiu a haste do seu copo de água ficar escorregadia entre os dedos. Lustres de cristal espalhavam luz branca pelo salão de baile de caridade do Hudson Crest Hotel, refletindo em taças de champanhe e prataria polida, enquanto um quarteto de cordas tocava perto do palco, os seus violinos quase delicados o suficiente para disfarçar a ofensa. Quase. Vanessa Hale estava a 1 metro de distância, num vestido de noite azul marinho justo, sobre o qual tinha um jaleco médico branco pendurado num braço, como mais uma credencial. O seu perfume carregava citrinos fortes através do cheiro mais quente de café torrado e bife servido. Estou a falar a sério, continuou Vanessa, olhando para o uniforme azul marinho de Maya por baixo do seu simples jaleco preto. Depois de todos estes anos, todos aqueles turnos noturnos, toda essa ambição, ainda é só uma enfermeira. 2 residentes ao lado dela baixaram os copos. Alguém perto da mesa dos doadores soltou uma risada rápida e embaraçada. Maya pousou o copo de água com cuidado, antes que o vidro pudesse trair a pressão na sua mão. Enfermeira de urgência, disse ela, certificada em trauma. O sorriso de Vanessa alargou-se. Claro, o velho tom ainda lá está, polido o suficiente para passar por preocupação. Era o mesmo tom que usava sempre que Maya escolhia um turno de 12 horas em vez de um restaurante que Vanessa considerava apropriado. Sempre que falava de enfermeiras, como se fossem pessoal de apoio a orbitar os verdadeiros profissionais. Maya não a via há quase 4 anos. Tinha esperança que o tempo tivesse ensinado a Vanessa contenção. Em vez disso, apenas lhe tinha dado um corte melhor. Sabes, disse Vanessa, virando-se ligeiramente para que os médicos próximos pudessem ouvir. Eu sempre pensei que acabarias por querer mais para ti. O polegar de Maya roçou a fina corrente dourada por baixo da gola do seu uniforme. Escondido contra a pele, sob camadas de algodão, pendia a aliança que ela não usava no trabalho. Eu queria exatamente o que escolhi. Os olhos de Vanessa baixaram para sua mão esquerda nua. Claramente, o quarteto tinha chegado ao fim de uma música. Aplausos rolaram pelo salão de baile, mas Maya não se juntou a eles. Do outro lado da sala, os administradores do hospital começaram a virar-se para a entrada. As conversas abrandaram uma a uma. Um segurança de fato carvão apareceu primeiro, depois outro. A atmosfera mudou antes mesmo do homem ser totalmente visível. Adrian Falcone entrou sem pressa. Smoking preto, sem gravata, sem brilho desnecessário, cabelo escuro penteado para trás, ombros rectos sob as linhas limpas do casaco. Ele não precisava de apresentação. Metade dos doadores na sala conhecia a Falcone Holdings como um dos maiores benfeitores privados do hospital. A outra metade sabia o suficiente sobre Adrian Falcone para evitar perguntar de onde vinha toda a sua influência. Vanessa seguiu a mudança de atenção e endireitou-se imediatamente. Bem, murmurou ela, alisando o vestido com uma mão. Esta noite pode finalmente tornar-se interessante. Maya olhou para Adrian uma vez. Era tudo. O seu olhar encontrou-a através de 80 pessoas, através de empregados a andar e reflexos de luz de lustre, e parou. Ele viu o uniforme. Viu Vanessa demasiado perto. Viu a expressão que Maya tinha aprendido a usar quando recusava dar a alguém a satisfação de a ver reagir. A sua mandíbula apertou-se uma vez. Os dedos de Maya fecharam-se na borda da mesa de cocktails. Não, ela não disse alto. Não precisava. 6 meses de casamento tinham ensinado a Adrian a linguagem mais pequena do rosto dela. Vanessa, alheia a tudo isso, levantou o seu champanhe e entrou diretamente no seu caminho. Sr. Falcone. A sua voz mudou instantaneamente, mais baixa e mais quente. Dra. Vanessa Hale. Cardiologia. Adrian parou. Os seus olhos moveram-se de Vanessa para Maya, e depois de volta. Doutora. Vanessa sorriu. Não creio que nos tenhamos conhecido oficialmente, embora eu tenha estado envolvida no seu tratamento uma vez. O pulso de Maya bateu forte contra o anel escondido sob a gola. Essa parte, Vanessa não devia saber esta noite. Que mundo pequeno, continuou Vanessa, depois gesticulou em direção a Maya com desinteresse casual. E esta é a Maya,
Conhecíamo-nos. Ela é uma das enfermeiras daqui. Adrian olhou para Maya por um longo segundo. Ele tinha lhe prometido que nunca revelaria o seu casamento a menos que ela o escolhesse primeiro. Por isso, ele não disse nada sobre o anel sob o uniforme dela, nada sobre a casa que partilhavam, nada sobre as manhãs em que ela roubava o seu café e as noites em que ele esperava. Acordado até o turno dela acabar. Vanessa confundiu o seu silêncio com indiferença. Ainda a fazer trabalho de cabeceira, aparentemente, acrescentou com uma risada suave. Algumas pessoas nunca saem realmente de onde começaram. A mão de Adrian baixou lentamente da punho do seu casaco. A sala pareceu subitamente mais silenciosa, embora o quarteto tivesse começado outra música. Maya viu o momento exato em que a contenção se tornou esforço. Então Adrian virou-se totalmente para Vanessa. "Costumas falar assim?" perguntou ele, a voz calma o suficiente para silenciar a conversa mais próxima. Sobre a mulher que me salvou a vida, o copo de champanhe de Vanessa parou a meio caminho dos seus lábios. Por um segundo, o único som entre eles foi o sussurro das cordas de violino e o suave tinir de talheres contra a porcelana das mesas atrás dela. "Salvou a minha vida?" repetiu ela. Adrian não pestanejou. Sob a luz do lustre, o cetim preto das suas lapelas captava uma fina borda prateada, enquanto Maya estava a vários metros de distância com uma mão pressionada contra a fria mesa de coquetéis de mármore. Foi o que eu disse. Vanessa recuperou rapidamente. Ela sempre o fazia. Os seus ombros relaxaram e um sorriso profissional regressou, tão suave como uma máscara a deslizar para o lugar. Então deve haver alguma confusão. Eu fiz parte da equipa que o tratou. Lembro-me da minha equipa. O olhar de Adrian passou por ela para Maya. Especialmente ela. Maya atravessou o espaço antes que Vanessa pudesse responder. Os seus sapatos de borracha fizeram quase nenhum som no chão polido, mas Adrian notou a sua aproximação imediatamente. Tocou com 2 dedos na manga dele. "Um pequeno gesto, um aviso, Sr. Falcone", disse ela com cuidado, mantendo a voz formal. "Posso falar consigo?" As sobrancelhas de Vanessa ergueram-se com a familiaridade escondida no pedido. Adrian podia ter acabado com o espetáculo com 4 palavras. "Ela é minha esposa." Em vez disso, olhou para a mão de Maya na sua manga, depois assentiu. "Com licença." Ele colocou a bebida intocada numa bandeja de empregado de mesa que passava e seguiu-a por uma porta lateral para um corredor de serviço. A música abafou-se atrás da madeira pesada. Luzes fluorescentes zumbiam por cima. O corredor cheirava levemente a café, desinfectante e pão quente da cozinha. Nada como o perfume caro e o champanhe do outro lado. Maya continuou a andar até chegarem a um recanto vazio ao lado de um carrinho de roupa. Então virou-se. "Tu prometeste-me." Adrian parou a 6 pés de distância. "Eu cumpri a minha promessa. Por pouco. Quis que eu ficasse ali enquanto ela te reduzisse ao teu título profissional. Eu queria que não contasses a 80 pessoas que sou tua esposa." A sua mandíbula moveu-se. "São pedidos diferentes." Maya cruzou os braços. O tecido do seu uniforme raspou suavemente por baixo do casaco. Adrian, ouvindo o seu primeiro nome, mudou algo na sua cara. O chefe da máfia desapareceu por meio batimento cardíaco, deixando apenas o homem que sabia exatamente por que o anel ao seu pescoço permanecia escondido. "Passei 12 anos a ganhar o direito de entrar naquele hospital e ter pessoas a confiar no meu julgamento", disse Maya. "Se anunciares o nosso casamento esta noite, amanhã não serei a enfermeira Whitmore, serei a esposa do Falcone. Cada promoção será tua. Cada boa avaliação tornar-se-á medo. Cada médico que me ouvir vai perguntar-se se está a ouvir porque estou certa ou porque tem medo de ti." Adriana aproximou-se, mas não a tocou. Ar frio de uma ventilação moveu-se entre eles. "E o que devo fazer quando alguém te humilha à minha frente? Confia que eu sobreviverei a uma sentença." "Eu sei que consegues sobreviver." A sua voz baixou. "Isso não significa que eu tenha que gostar de a ouvir." O canto da boca de Maya quase se moveu. Quase. Então a porta do salão abriu-se atrás deles. Vanessa apareceu, os saltos a fazer um clique agudo contra o ladrilho. "Desculpem, não queria interromper." Claramente tinha.
O seu olhar viajou de Maya para Adrian, medindo a distância entre eles. Senhor Falcone, o presidente do hospital está à sua procura. Ele pode esperar. Vanessa hesitou. Claro. Então olhou para Maya. Na verdade, Maya, já que aparentemente estamos a rever casos antigos hoje à noite, talvez devesses ouvir isto também. Ela abriu a pasta de couro debaixo do braço e tirou um registro médico fotocopiado. A sua admissão de emergência, disse ela a Adrian. Há 2 anos, reconheci o nome na lista de doadores quando vi a sua fotografia. Os olhos de Maya baixaram para a página. Adrian observou a sua expressão mudar. Vanessa picou a assinatura do médico embaixo. Eu fui a residente de cardiologia que assinou as suas ordens de estabilização. Ela sorriu. Menor agora, mais afiada. Por isso, se estamos a discutir quem salvou a sua vida, talvez devêssemos ser precisos. Adrian estendeu a mão para o documento, mas Maya agarrou-lhe o pulso. Os seus dedos estavam quentes contra a sua pele. Não. Ele olhou para a mão dela. Maya, não aqui. Ela acabou de reivindicar o seu trabalho. E eu disse, não aqui. Adrian baixou lentamente a mão. Vanessa observou-o obedecer e pela primeira vez naquela noite, o seu sorriso desapareceu completamente. Maya soltou-lhe o pulso e deu um passo para trás. Tu prometeste-me que a minha vida ainda seria minha depois de casar contigo. Os olhos de Adrian permaneceram nos dela. E eu cumpri. Então deixa-me lidar com isto à minha maneira. O silêncio esticou-se sob o zumbido fluorescente. Finalmente, Adrian assentiu uma vez. Maya virou-se para as portas do salão. Vanessa afastou-se, mas Maya parou ao lado dela. Não levantou a voz. Desfruta do baile, doutora. Vanessa soltou uma risada quebradiça. É só isso. Maya empurrou a porta, libertando uma onda de música e luz dourada para o corredor. Não. Ela olhou para trás para Adrian, depois para o registro médico na mão de Vanessa. Amanhã de manhã, vou mostrar-lhe exatamente quem o manteve vivo. 2 anos antes, Adrian Falcone deu entrada na sala de urgência de Maya, sem império, sem seguranças e com o nome de outra pessoa na pulseira. Às 21h17, a urgência cheirava a antisséptico, café queimado e o frio metálico do ar-condicionado sobrecarregado. Luzes fluorescentes lavavam tudo de forma pálida. Monitores bipavam atrás das cortinas, enquanto serras de borracha rangiam sobre ladrilhos recém-esfregados. Maya calçava luvas azuis, enquanto os paramédicos rolavam um homem para a sala de trauma. Homem de 39 anos, encontrado inconsciente numa garagem, pressão arterial 94/60. Dor no peito antes de desmaiar. Sem identificação, exceto carta de condução. O nome no registro é Anthony Fallon. Maya mal olhou para ele. Olhou para ele, cabelo escuro úmido nas têmporas, camisa preta cara aberta na gola para os elétrodos. Um relógio que valia mais que o seu salário anual, selado num saco de pertences de plástico. Os seus olhos abriram-se brevemente enquanto ela ligava o monitor cardíaco. Sr. Fallon, consegue ouvir-me? O seu olhar encontrou o dela. Mesmo meio consciente, era perturbadoramente firme. Infelizmente, Maya quase sorriu. Bom, sarcasmo significa que o seu cérebro está a receber oxigênio. O monitor deu 3 bips rápidos. Ela olhou para cima. O ritmo assentou antes que mais alguém se virasse. A doutora Vanessa Hale entrou momentos depois, ainda residente de cardiologia, levando consigo um tablet e a confiança pura que Maya recordava demasiado bem. Vanessa examinou o primeiro ECG, ouviu o peito de Adrian e depois ordenou medicação e observação. Possível episódio vasovagal complicado por desidratação, disse ela. Repetir ECG em 30 minutos. Ela moveu-se em direção à porta. Maya ficou ao lado da cama. Os dedos de Adrian tinham se apertado à volta do lençol. Um leve brilho apareceu na sua testa, apesar do ar frio da sala. Pressão a cair, chamou Maya. Vanessa olhou para o monitor. Está dentro da tolerância. Maya verificou o manguito manualmente. 82/54. Adrian virou a cabeça na direção dela, respirando superficialmente agora. Algo está errado, disse ele. Maya pressionou 2 dedos no seu pulso. Rápido. Irregular. Então, o monitor mudou. Não dramaticamente,
Apenas o suficiente. Uma subtil alteração no traçado. Ali desaparecido. Maya pegou no carrinho de ECG de 12 derivações. Quero outro traçado agora. Vanessa parou na cortina. Eu ordenei 30 minutos. Ele pode não ter 30. A sala ficou imóvel, exceto pelo monitor e o assobio do oxigênio. A boca de Vanessa apertou-se. Enfermeira Whitmore. A sua pressão caiu 12 pontos. O seu ritmo mudou e a sua dor no peito está a aumentar. Maya já estava a colocar elétrodos frescos na pele de Adrian. Se eu estiver errada, perde 5 minutos. O papel sussurrou da máquina. Maya arrancou o traçado e segurou-o sob a luz dura do teto. Vanessa deu uma vista de olhos. A sua expressão mudou. Chame o médico de serviço. Maya já estava em movimento. Pressionou o botão de chamada, puxou o carrinho de reanimação para mais perto, aumentou o oxigênio e chamou a cardiologia. A sala encheu-se em segundos. Vozes, rodas a ranger sobre o ladrilho, embalagens a rasgar. As mãos de Adrian de repente agarraram o pulso de Maya. Não vás. A sua voz mal se ouvia acima dos alarmes. Maya olhou para o estranho a quem todos chamavam Anthony Fallon. Estou aqui mesmo. Não me conheces. Não preciso. Ela ficou ao lado dele até o médico de serviço chegar e a equipa o ter levado para cima. Horas depois, o amanhecer pintou as janelas do hospital de azul cinzento. Maya estava a substituir suprimentos quando um auxiliar de transporte lhe disse que o paciente da sala de trauma tinha sobrevivido ao tratamento de emergência. Encontrou-o depois do nascer do sol, numa sala cardíaca monitorizada, acordado sob lençóis brancos finos, o ar cheirando levemente a soro fisiológico e sabão hospitalar. Adrian virou-se quando ela entrou. A enfermeira que ignorou o médico. Maya verificou o seu acesso venoso. A enfermeira que escalou um paciente em deterioração. Parece menos criminoso. Normalmente é que é assim no registro. A sua boca contraiu-se ligeiramente. Então estudou o seu crachá. Maya Whitmore. Devias estar a descansar. Por que fizeste isso? Ela olhou para ele. Fiz o quê? Arriscar estar errada. Maya ajustou o lençol onde tinha ficado preso sob a barreira da cama. Porque estar envergonhada não me custou nada. Estar calada podia ter custado tudo a ti. O olhar de Adrian seguiu as suas mãos. Não sabias quem eu era. Maya fez uma pausa. Sr. Fallon, no meu serviço, ninguém é apenas algo. Para a primeira vez, o homem por trás do nome falso não teve resposta. Maya saiu, deixando a porta fechar-se suavemente atrás dela. Adrian esperou até que os passos dela desaparecessem. Depois estendeu a mão para a pulseira descartável ao redor do seu braço. Anthony Fallon. Ele olhou para o nome falso, depois para a porta vazia. Quando o seu chefe de segurança privado entrou 10 minutos depois e o chamou discretamente de Sr. Falcone, Adrian deu apenas uma instrução. Descobre quem é Maya Whitmore. Tudo. Adrian olhou para o corredor, onde ela tinha desaparecido. Não. O seu polegar passou uma vez pela borda da pulseira do hospital. Nada que ela não tenha escolhido contar-me ela mesma. 6 meses após o casamento deles, Maya ainda usava o anel de Adrian numa corrente por baixo do seu uniforme, e Vanessa não fazia ideia. Às 7h05 da manhã seguinte, os lustres do baile tinham sido substituídos pelas duras luzes brancas do departamento de emergência do Hudson Crest. Telefones tocavam atrás da recepção das enfermeiras, rodas rangiam pelo ladrilho, e o ar carregava a mistura familiar de desinfectante e café amargo. Maya estava numa estação de trabalho a rever um registro noturno quando um sedã preto parou para além da entrada de vidro. Adrian saiu sozinho, sem smoking agora. Casaco carvão, camisa preta. O mesmo andar controlado que fazia as pessoas abrirem instintivamente espaço para ele. Maya encontrou-o antes que ele chegasse à base de tratamento. Não devias estar aqui. Disseste amanhã de manhã. Eu quis dizer que ia tratar disso amanhã de manhã. Já é amanhã de manhã. Ela expeliu ar pelo nariz e agarrou-lhe a manga, guiando-o para uma sala de consulta vazia antes que 3 residentes pudessem reconhecê-lo. A porta fechou-se com um clique. Luz fluorescente fria achata as paredes pálidas da sala. Algures além delas, um alarme de monitor soou 2 vezes e parou. Adrian observou Maya puxar a corrente de baixo do seu top de uniforme.
A sua aliança de casamento deslizou para a palma da sua mão, quente da sua pele. Coloca-a, disse ele suavemente. Maya olhou para ele. Isso resolveria o teu problema, não o meu. O meu problema é ouvir as pessoas falarem da minha esposa como se a sua profissão a tornasse menor. E o meu é garantir que respeitem a enfermeira Whitmore. Quando Adrian Falcone não está ao lado dela, os seus olhos baixaram para o anel. 6 meses antes, tinham trocado votos numa cerimônia privada no tribunal, com apenas 2 testemunhas. Maya tinha feito uma condição antes de assinar qualquer coisa. Dentro do Hudson Crest, ela permaneceria Maya Whitmore. Sem equipas de segurança na recepção das enfermeiras, sem doações ligadas ao seu departamento, sem promoções sussurradas. Adrian tinha olhado para essa condição mais tempo do que para a licença de casamento. Depois assinou. Agora Maya fechou os dedos à volta do anel. Tu prometeste que a minha vida ainda seria minha. Adrian deu um passo e dobrou gentilmente os seus dedos mais apertados à volta dele. E eu cumpri. Então hoje seguirás as minhas regras. Um músculo moveu-se uma vez na sua mandíbula. Essa pode ser a frase mais perigosa que alguém já disse para mim. Tu sobreviverás. Desta vez, a sua boca curvou-se ligeiramente. Maya deslizou o anel para debaixo do seu uniforme novamente e abriu a porta. Vamos. Ela guiou para os registros médicos, onde um funcionário de conformidade do hospital verificou a identidade e autorização de Adrian antes de aceder ao registro arquivado. Maya não pediu a Adrian para puxar cordas. Ela ficou ao lado dele, enquanto a impressora zumbia e páginas quentes deslizavam para a bandeja, uma a uma. Registro de administração de medicação, carimbos de data-hora do ECG, folhas de fluxo de enfermagem, ordens médicas. Adrian pegou na pilha. Maya permaneceu imóvel. Algo estava errado. Não provas escondidas. Ainda não, mas algo que ela já sabia de ter vivido naquela noite. A história no papel parecia menor do que a sala que ela lembrava. Antes que pudesse falar, saltos agulhas soaram atrás deles. Vanessa apareceu, vestindo um jaleco branco sobre calças cinzentas. Um crachá de identificação, preso de forma limpa na sua cintura. Eu imaginava quanto tempo isto levaria! Ela carregava a mesma pasta de couro do baile. A expressão de Adrian arrefeceu. Maya interveio entre eles antes que ele pudesse responder. Disseste que estavas envolvida no seu tratamento. Eu estava. Vanessa abriu a sua pasta e colocou uma cópia certificada do resumo da admissão no balcão. A secção do médico tinha a sua assinatura eletrônica. Doutora Vanessa Hale, residente de cardiologia. Ordens de estabilização iniciadas às 2h24 da manhã. Adrian olhou para o carimbo de data-hora, depois para Maya. Vanessa notou que a tua enfermeira fez o seu trabalho. Ela disse que te monitorizou. Ela seguiu ordens. Trabalho importante, certamente, mas enfermeiras não fazem o diagnóstico, Sr. Falcone. Elas não dirigem os cuidados cardíacos. A mão de Maya achatou-se contra o balcão frio. Quem te disse que fiz o diagnóstico? Vanessa hesitou. Apenas por uma fração de segundo. Então sorriu. Pareces determinada a receber crédito por algo. Não. Maya devolveu o documento de Vanessa. Estou determinada a garantir que a pessoa certa o receba. Vanessa inclinou-se. E achas que essa pessoa és tu? Adrian moveu-se, mas Maya levantou uma mão sem olhar para ele. Ele parou. Vanessa viu-o novamente. Um gesto da mulher que ela tinha ridicularizado, e Adrian obedeceu. Maya virou-se para o funcionário de conformidade. Por favor, preserve o registro completo exatamente como existe agora, sem alterações, sem entradas tardias, sem correções, sem revisão formal. O funcionário assentiu e começou a digitar. O sorriso de Vanessa desvaneceu-se. Maya olhou diretamente para ela. Queres precisão. Por isso é que vamos dar-te exatamente isso. A primeira coisa que Maya notou não foi o que o registro médico continha, mas o que já não continha. O escritório de conformidade tinha ficado silencioso ao redor deles, selado atrás de vidro fosco, enquanto o hospital se movia para além da porta em explosões abafadas de telefones a tocar e carrinhos a rolar. Uma impressora a laser soprava toner quente para o ar frio. Maya estava de pé sob as luzes fluorescentes com o gráfico de 2 anos de Adrian, espalhado numa mesa de aço,
organizando cada página por carimbo de data-hora. 21:17. Chegada, disse ela. O seu dedo moveu-se. 22. Primeiro ECG. 22:24. Ordens de Vanessa. 22:29. Repetir ECG. Adrian estava do outro lado dela, as mangas dobradas uma vez nos punhos, e Maya tocou no espaço vazio entre duas páginas numeradas. E a minha nota de escalonamento deveria estar aqui. Vanessa, ainda perto da porta, cruzou os braços. Talvez te lembres de teres escrito algo que nunca introduziste. Maya olhou para cima. Documentei-o antes de chamares o médico há 2 anos. Lembro-me porque me disseste para mudar a redação. O salto de Vanessa parou de bater. Os olhos de Adrian moveram-se para ela, mas Maya já estava no computador ao lado do funcionário de conformidade. Podes verificar o histórico de auditoria eletrônica? O funcionário hesitou. Isso requer uma revisão formal de integridade. Maya deslizou a autorização assinada de Adrian pela secretária, depois abriu uma. Vanessa deu um passo à frente. Isto está a tornar-se ridículo. Adrian finalmente moveu-se. Um passo silencioso colocou-o ao lado de Maya em vez de à frente dela. Então não deverias ter nada a temer. O funcionário introduziu vários comandos. Teclas clicaram rapidamente sob os seus dedos. Luz azul e branca refletiu-se no rosto de Maya enquanto a atividade arquivada preenchia o monitor. Ninguém falou. O sistema de ventilação empurrou ar frio sobre os registros em papel, levantando um canto do resumo assinado de Vanessa repetidamente. Ali, disse o funcionário. Maya inclinou-se. O registro de auditoria mostrava a sua nota de enfermagem criada às 2:31 da manhã. Carimbo de data hora antes de o médico de serviço entrar no caso. As suas iniciais estavam anexadas a ele. MW. O funcionário rolou, mas a nota não está na vista atual do encontro. A voz de Vanessa aguçou-se. Os registros migram. Os campos corrompem-se. Continua a rolar, disse Maya. Outra linha apareceu. A nota arquivada tinha sido acedida na tarde seguinte. Atribuição modificada. Identificação do utilizador anexada. O funcionário parou de respirar por um batimento. Adrian não precisou de perguntar de quem era o login. Vanessa Hale. Maya olhou fixamente para o ecrã, depois virou-se lentamente. O rosto de Vanessa tinha perdido seu sorriso polido de gala. Eu corrigi o gráfico, disse ela. Alteraste a minha atribuição. Eu padronizei a documentação depois do caso. Removeste a nota que mostrava que eu escalei a sua deterioração antes da tua intervenção. Eras uma enfermeira a seguir o protocolo. A mão de Adrian achatou-se contra a mesa de aço com um baque suave e controlado. Vanessa olhou para ele. Sr. Falcone, a medicina é colaborativa. As enfermeiras monitorizam os pacientes. Os médicos tomam decisões. Maya fez o que foi contratada para fazer. Maya estendeu a mão sobre a mesa e fechou o gráfico. O som rachou pela sala. Adrian olhou para ela. Ela podia ver a pergunta nos seus olhos antes de ele a pronunciar. Permissão. Uma chamada telefônica dele podia colocar executivos do hospital nesta sala antes do café arrefecer. Uma frase podia transformar o luto de Vanessa em catástrofe. Maya abanou a cabeça. Não, Maya. Não à tua maneira. Vanessa soltou uma risada curta. Claro, porque até ela entende como isto parece. Uma enfermeira casada com um dos maiores doadores do hospital a exigir repentinamente crédito por salvá-lo. A sala mudou. Os olhos de Adrian dispararam para Maya. A funcionária de conformidade congelou sobre o teclado. Vanessa franziu o sobrolho. Mary. Maya percebeu o que Adrian tinha ouvido. Não a acusação de Vanessa, mas o perigo por baixo dela. Se o seu casamento se tornasse a arma usada para provar que ela estava certa. Vanessa podia fazer com que todos os factos parecessem comprados. Adrian estendeu a mão para o casaco para pegar no telefone. Maya agarrou-lhe o pulso antes que ele pudesse tirá-lo. Tu prometeste. A sua voz baixou. Ela roubou o teu trabalho. Então o meu trabalho vai expô-la. Posso acabar com isto hoje e amanhã todos dirão que eu ganhei porque o meu marido os assustou. Vanessa olhou fixamente entre eles, finalmente a entender o que tinha sido demasiado arrogante para ver no baile. Maya soltou a mão de Adrian
e virou-se para a funcionária de conformidade. Conserve o registro de auditoria. Notifique a integridade clínica. Quero uma revisão formal e quero que todas as conclusões sejam documentadas sem o envolvimento do Sr. Falcone. O funcionário assentiu. Maya então encarou Vanessa do outro lado da mesa fria de aço. Tinham razão numa coisa. As enfermeiras não reescrevem registros médicos. Ela colocou um dedo no impresso de auditoria com o ID de utilizador de Vanessa. Mas os médicos também não os apagam. Os lábios de Vanessa abriram-se. Maya pegou no seu crachá e prendeu-o firmemente de volta ao seu uniforme. A partir deste momento, Adrian não faz nada. Ela olhou para o seu marido. Eu mesma provarei o que aconteceu naquela noite. Ao meio-dia, o crachá do hospital de Maya já não abria as portas do departamento de emergência. O scanner brilhou vermelho sob a sua mão, e a fechadura eletrônica deu um zumbido mecânico plano que soou mais alto do que deveria no corredor brilhante. Através do vidro, enfermeiras moviam-se entre salas de tratamento sob painéis fluorescentes brancos. Telefones a tocar sobre o pulso constante de monitores cardíacos. Maya tentou o crachá mais uma vez. Drá, Maya, virou-se ela. A diretora de enfermagem estava ao lado de um oficial de integridade clínica, segurando um envelope lacrado. Com efeito imediato. Está em suspensão administrativa, aguardando revisão. Maya pegou no envelope. O papel parecia rígido e frio contra a sua palma. Em que base? A expressão do oficial permaneceu neutra. A doutora Hale apresentou uma reclamação formal esta manhã. Acesso não autorizado a informações médicas protegidas de um antigo paciente, busca imprópria por crédito profissional e um conflito potencial envolvendo um grande doador do hospital. Os olhos de Maya percorreram o vidro até onde ela tinha trabalhado há menos de uma hora. O paciente autorizou pessoalmente o acesso que será revisto no registro alterado. Também em revisão, passos aproximaram-se por trás. Adrian, o seu casaco preto ainda abotoado da rua, e dois homens de fatos escuros esperavam a 20 pés de distância perto dos elevadores. Ele observou o scanner vermelho, o envelope, o crachá de Maya pendurado inutilmente nos seus dedos. Quem a suspendeu? O corredor ficou silencioso. Mia interveio diretamente no seu caminho. Não. Adrian, o olhar dele permaneceu no administrador. Eu fiz uma pergunta e estou a respondê-la. Maya pressionou o envelope contra o seu peito. É exatamente o que Vanessa quer. Adrian olhou para baixo para o papel, depois para ela. Ela acusa-te depois de alterar o teu trabalho. E eu devo ficar aqui? Sim. A palavra aterrou entre eles. Atrás das portas de vidro, alguém empurrou uma maca vazia, as suas rodas de borracha a zumbir sobre o ladrilho polido. Adrian baixou a voz. Estás a pedir-me para assistir, enquanto tiram o trabalho pelo qual construíste a tua vida. Maya desclipou o crachá. A borda de plástico prendeu-se ao bolso do seu uniforme antes de se soltar. Temporariamente. Não sabes disso. Nem tu sabes. Ela colocou o crachá na mão da administradora. Esse pequeno movimento parou Adrian mais eficazmente do que qualquer segurança poderia ter feito. Maya virou-se para os elevadores. Vem para casa comigo. Ele seguiu. Na garagem, o ar frio de cimento carregava o cheiro a gasolina e água da chuva trazida pelos pneus. O sedã de Adrian esperava sob luzes fluorescentes a zumbir. Ele abriu a porta traseira para Maya, mas ela não entrou. O que ela disse na reclamação? Perguntou ele. Maya desdobrou a carta sob a luz dura do teto. Os seus olhos percorreram a página, depois pararam. Ela diz: a nossa relação pode ter começado enquanto estava sob o meu cuidado. O rosto de Adrian esvaziou-se. Isso é falso. Eu sei. Ela sabe. Provavelmente. Adrien estendeu a mão para dentro do casaco. Maya agarrou-lhe o pulso antes que o seu telefone saísse do bolso. Sem chamadas. Maya, sem membros da administração, sem advogados a ameaçar o hospital, sem pessoas do Falcone a visitar Vanessa. Os seus olhos endureceram com a última frase. Eu não ia ameaçá-la. Farias uma chamada e 20 pessoas teriam medo de te desapontar. Ela soltou-o. O mesmo resultado. Por vários segundos, a chuva bateu através de uma grelha de ventilação aberta acima deles. Então Adrian estendeu a mão para um bolso diferente. Em vez de um telefone, tirou um pequeno estojo de couro.
desgastado suavemente nos cantos. De trás da sua carta de condução, tirou uma tira desbotada de plástico branco. Maya olhou fixamente. Anthony Fallon. O nome falso do paciente mal era legível agora. A pulseira do hospital de 2 anos atrás. Guardaste isso. Adrian segurou-a entre 2 dedos. Na noite em que te conheci, todos à minha volta se importavam com quem eu era. Os meus inimigos importavam-se. Os meus homens importavam-se. As pessoas que queriam o meu dinheiro importavam-se. O seu polegar traçou o código de barras desbotado. Tu foste a primeira pessoa em anos que me salvou antes de saber tudo isso. A mão de Maya fechou-se lentamente à volta da pulseira. Adrian, guardei-o porque sabia que um dia podia esquecer como era importante sem o nome Falcone. As luzes da garagem refletiam na fina corrente dourada visível na gola de Maya. Adrian deu um passo para trás, sem comando, sem intervenção. Pediste-me para confiar em ti, disse ele. Então confiarei. Maya olhou da pulseira para a carta de suspensão na sua outra mão. Uma tinha tirado o seu trabalho naquela manhã. A outra lembrava-a exatamente porque a verdade importava. Ela dobrou a reclamação uma vez e colocou-a no bolso do casaco. Então devolveu a pulseira de Adrian. Amanhã é a audiência de integridade clínica. O que precisas de mim? Maya encontrou o seu olhar. Senta-te naquela sala como o paciente que eu salvei. O elevador soou atrás deles. Maya apertou o botão de chamada e as portas de aço abriram-se. E quando a Vanessa tentar fazer disto sobre o teu poder, não me salves. Ela entrou e virou-se para encará-lo. Diz-lhes exatamente o que aconteceu e deixa-me salvar-me a mim mesma. Às 9h03 da manhã seguinte, Maya colocou a sua própria linha do tempo na mesa da sala de audiências antes que alguém pudesse falar por ela. A sala de conferências de integridade clínica dava para Manhattan através de janelas altas riscadas pela chuva de ontem, mas lá dentro as persianas estavam meio fechadas contra o brilho. O ar-condicionado corria tão frio que arrepiava os antebraços de Maya. Um gravador digital brilhava vermelho ao lado de 3 copos de água intocados e cada movimento de papel soava anormalmente alto contra a mesa escura de Nogueira. Vanessa sentou-se em frente a ela num jaleco branco, um advogado ao seu lado. Adrian sentou-se 2 metros atrás de Maya, exatamente onde ela lhe tinha pedido para se sentar, não ao lado dela, não à frente dela. Sem seguranças lá dentro, sem chamadas telefônicas sussurradas, apenas o paciente que ela conhecera como Anthony Fallon a observar em silêncio. A presidente do comitê ajustou os óculos. Senhorita. Whitmore, pode proceder. Maya levantou-se. Ela não começou com o registro alterado de Vanessa. Começou com o paciente. Às 21h17, ele chegou hipotenso após perder a consciência. Colocou a folha de admissão da ambulância na mesa de exposição. Às 22h, foi obtido o seu primeiro ECG. Às 22h24, foram introduzidas ordens de observação. Às 22h27, a sua pressão arterial caiu para 82/54. Vanessa recuou. Esses números provam monitorização, não intervenção independente. Maya não olhou para ela. Correto. Colocou outra folha. Então, vamos continuar. O projetor clicou. Um registro de administração de medicação apareceu na parede. Às 22h28, o fluxo de oxigênio foi aumentado. Outro clique. Às 22h29, iniciei o ECG repetido de 12 derivações porque o seu ritmo mudou e os seus sintomas pioraram. Outro carimbo de data-hora do ECG encheu o ecrã. Às 2h31, escalei para o médico de serviço. O advogado de Vanessa moveu-se. A nota de enfermagem que documenta essa escalada está ausente do gráfico atual. Sim, disse Maya, mas as ações clínicas não estão. Ela foi até ao monitor e apontou para a sequência. Ajuste de oxigênio. Aquisição de ECG. Movimentação do carrinho de reanimação registrada pelo rastreamento de equipamentos. Notificação do médico de serviço. Resposta da cardiologia. Sistemas separados. Carimbos de data-hora separados. Uma cadeia contínua. Podes remover uma frase de um gráfico, disse Maya.
Não podes fazer com que todas as máquinas de um departamento de emergência se esqueçam do que aconteceu. A sala ficou silenciosa, exceto pelo ventilador de ventilação. Vanessa afastou a sua cadeira. Isto é teatro. Ela realizou tarefas de enfermagem após as ordens médicas já estarem em vigor. Maya finalmente encarou-a. A tua ordem dizia repetir ECG em 30 minutos. Os lábios de Vanessa apertaram-se. Maya apontou para o carimbo de data-hora. Repetiu em 5 porque estavas preocupada. Porque ele estava a deteriorar-se e eu revisei o traçado. Depois de eu ter escalado, a presidente do comitê levantou uma mão antes que Vanessa pudesse responder. Drahale, deixe-a terminar. Essa frase mudou a sala. Maya voltou para o seu lugar, mas permaneceu de pé atrás dele. Não estou a afirmar que realizei o procedimento que o estabilizou finalmente. Não o fiz. Estou a dizer que reconheci a mudança, agi dentro do protocolo de enfermagem de emergência e escalei antes da reavaliação programada. Foi o que aconteceu. Vanessa virou-se para Adrian, como se os pacientes tivessem finalmente instalado. Então talvez o paciente resolva isto. Os dedos de Maya apertaram-se à volta do encosto da cadeira. Vanessa olhou diretamente para ele. Senhor Falcone, diga-lhes quem o salvou. Adrian levantou-se. O raspar da sua cadeira no chão fez todos olharem para ele. Ele caminhou para a frente sem tocar em Maya e colocou a pulseira desbotada de Anthony Fallon ao lado do gravador. Lembro-me da médica que entrou no meu quarto, disse ele. Lembro-me dela a sair. Vanessa ficou imóvel. Lembro-me da minha pressão a cair. Lembro-me de dizer a Maya que algo estava errado. Lembro-me de ela se mover antes de mais ninguém. Eu lembro-me de perguntar por que ela arriscou estar errada por um estranho. O quarto pareceu encolher à volta das suas próximas palavras. Ela disse-me que estar envergonhada não lhe custaria nada, mas estar calada podia custar-me tudo. O advogado de Vanessa parou de escrever. Adrian tocou com um dedo na pulseira desbotada. Então ela disse algo que me lembro há 2 anos. A sua voz suavizou sem perder o seu peso. No meu serviço, ninguém é apenas algo. Vanessa olhou de ele para Maya, e algo novo entrou na sua cara. Não o reconhecimento da enfermeira que ela tinha ridicularizado, mas o reconhecimento da maneira como Adrian a estava a olhar. Isto já não é sobre medicina, pois não? Disse ela. O olhar de Adrian não se moveu. Vanessa levantou-se abruptamente. Quem é ela para ti? A aliança de Maya estava debaixo do seu uniforme, escondida contra a sua pele. Adrian tinha prometido não a revelar. Ele cumpriu essa promessa. Deu um passo para trás e deixou Maya no centro da sala. Ela é a razão pela qual estou vivo, disse ele. E antes que esta audiência termine, vais responder porque tentaste fazer com que o registro dissesse o contrário. A cadeira de Vanessa bateu na parede quando ela se levantou. Mas desta vez, ninguém desviou o olhar de Maya. A luz vermelha do gravador ardia firmemente na mesa de Nogueira. O ventilador do projetor sussurrava sob o ar-condicionado frio, e para além das persianas meio fechadas, a luz do sol de Manhattan brilhava nas janelas do hospital. Vanessa pressionou ambas as palmas na mesa. Isto é absurdo. Um benfeitor bilionário lembra-se carinhosamente de uma enfermeira e de repente estamos a reescrever a história médica. Os olhos de Adrian endureceram, mas Maya moveu-se primeiro. Ela contornou a sua cadeira e recolheu os registros com carimbo de data-hora um a um. Ninguém está a reescrever nada. Ela colocou o ECG ao lado do registro de medicação. Esse era o problema. Vanessa soltou uma risada quebradiça. Queres que todos aqui acreditem que és uma espécie de heroína, porque notaste uma mudança no monitor? Não. A voz de Maya permaneceu nivelada. Quero que acreditem nos carimbos de data-hora. A presidente do comitê olhou para o advogado de Vanessa. Ele já não olhava para ninguém. Vanessa virou-se para Adrian. É tu. Tu ficas aí parado a fingir que isto é sobre integridade profissional. Quando todos podem ver o que está a acontecer. Adrian não disse nada. Maya pedira-lhe para deixar lutar. Ele fê-lo. Vanessa apontou para Maya. Ela é valiosa para ti agora porque se ligou ao teu nome. Sem ti, ela é exatamente o que era quando a conheci. A mão de Maya parou sobre os papéis. A voz de Vanessa aguçou-se. Uma enfermeira a trabalhar 12 horas,
enquanto todos à sua volta avançavam. Adrian deu um passo. Maya não o parou desta vez. Cuidado, disse ele. Vanessa devolveu o olhar. Por quê? Porque a tua enfermeira favorita pode ouvir algo desagradável. Adrian alcançou a mesa. A sua mão foi não para Vanessa, mas para Maya. Ele esperou. Maya olhou para ele, depois para os rostos à volta da sala. Durante 6 meses, ela tinha protegido uma fronteira porque precisava que o seu trabalho permanecesse seu. Agora, Vanessa tinha transformado essa privacidade numa arma. Maya estendeu a mão por baixo da gola do seu uniforme e tirou a fina corrente dourada. O anel captou a luz do projetor e brilhou uma vez sobre a mesa escura. A boca de Vanessa abriu-se. Maya desapertou a corrente. Adrian estendeu a mão e ela deixou cair o anel na sua palma. Por um segundo, ele apenas olhou para ele. Então pegou na mão esquerda de Maya e deslizou a banda para o seu dedo. Continuas a chamá-la a minha enfermeira, disse Adrian. A sua voz era baixa, mas até o advogado parou de se mover. Ela é minha esposa. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O rosto de Vanessa empalideceu sob a luz fluorescente. Os seus olhos desceram para o anel de Maya, depois subiram lentamente para Adrian. Tua esposa há 6 meses. Vanessa deu um passo para trás. Então toda esta audiência está comprometida. Não, disse Maya. Ela moveu-se entre Adrian e a mesa do comitê antes que o nome dele se tornasse o centro da sala. O nosso casamento é a razão pela qual insisti que ele não tivesse papel na revisão. Ele não contactou nenhum membro da administração em meu nome. Ele não financiou nada relacionado com este caso. Ele solicitou o seu próprio registro como paciente e testemunhou o que se lembra pessoalmente. A presidente do comitê assentiu lentamente. Isso pode ser verificado. Vanessa olhou para o seu advogado. Ele fechou a sua pasta. Vanessa, não. A sua voz rachou contra a sala. Ela escondeu isto. Maya encarou-a. Eu protegi a minha carreira do que exatamente estás a fazer agora. Casaste com Adrian Falcone e esperas que as pessoas acreditem que és independente. Eu era independente quando o salvei. Vanessa congelou. Maya aproximou-se. A aliança de ouro agora visível na sua mão. Essa é a parte que não consegues apagar. Eu não sabia o nome dele. Eu não sabia o dinheiro dele. Eu não sabia o que as pessoas sussurravam sobre ele. Ele era um paciente cuja pressão arterial estava a cair e eu fiz o meu trabalho. O olhar de Adrian permaneceu em Maya. Não possessivo, não mandão, simplesmente lá. Os ombros de Vanessa apertaram-se. Então, o que acontece agora? O teu marido destrói a minha carreira. Maya olhou para o registro de auditoria, depois empurrou-o para a presidente do comitê em vez de para Adrian. Não. O papel deslizou sobre madeira polida e parou sob a luz vermelha do gravador. A integridade clínica decide o que acontece à tua carreira. Vanessa olhou para ela. Maya tirou o seu crachá suspenso da mala e colocou-o ao lado do registro de auditoria. Não quero vingança. Quero que o gráfico seja corrigido, a minha suspensão revista e todas as alterações formalmente investigadas. A presidente do comitê reuniu os documentos. Dra. Hale está a ser colocada em licença administrativa com efeito imediato enquanto a investigação de integridade prossegue. A mão de Vanessa apertou-se à volta do encosto da sua cadeira. Ontem, ela tinha rido de Maya num salão de baile porque acreditava num título de emprego. Disse-lhe qual a mulher que detinha o poder. Agora, a segurança esperava lá fora por Vanessa, enquanto Maya estava de uniforme azul, com o anel de Adrian Falcone finalmente visível na sua mão. Maya abriu a porta da sala de audiência sozinha. Quiseste que todos soubessem onde eu acabei, disse ela. Vanessa parou ao lado dela. Maya manteve o seu olhar. Agora sabem.